A paz do Senhor a todos. Ô Su, coloque para mim Salmos 44, do versículo 4 ao 8. Como nós vamos começar os cultos esse ano? De joelho. E nós vamos ler esses salmos como se fosse uma oração. Aleluia, Jesus. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, e não é na minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Ó Deus, Senhor, como somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito por nossas vidas. Mesmo, Senhor, nós somos pecadores, por mais que nós falhamos contigo, por mais, Senhor, que nós pecamos, mas o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Então, muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo que tem nos feito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, por cada centavo que o Senhor nos faz ganhar, por cada grão de arroz e feijão que o Senhor coloca nos nossos pratos, Senhor, muito obrigado mesmo, ó Pai, em nome de Jesus eu lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche este lugar mesmo, Espírito Santo, com Tua presença, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo mesmo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, agora de pé, ó Pai, como um exército Teu, Senhor, nós ordenamos em nome de Jesus, a toda a força maléfica, todo espírito imundo, espírito de distração, em nome de Jesus, nós declaramos vocês amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso agora, e bate em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Eclesiastes 12, do 1 ao 8. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre os defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas, e os seus dentes cairão. Aí vamos procurar o Juninho e a Kesca lá, né? E sobrarão tão poucos que vocês não conseguirão mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir
o moinho moendo ou a música tocando. Ele levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Irmãos, muitas vezes trocamos, não damos prioridade nas coisas de Deus e priorizamos as coisas do mundo. Como diz isso aí, tudo é ilusão, irmãos. Hoje está moda as mulheres arrancar uma costela de cada lado para afinar a cintura. Ela vai ficar velha, gastou dinheiro, só para si. Tudo é ilusão. É tantas coisas que fazemos que é ilusão, irmãos. Temos sim que cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas tem coisas, irmãos, que é ilusão. Nós temos que priorizar a Deus em tudo. Põe no 12 mesmo, no 13 e o 14. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. O pastor tem pregado 3 vezes em seguida sobre salvação, irmãos. Isso aqui também, muitas vezes ele ensinou como nós ganhamos a salvação, mas se priorizarmos coisas do mundo, coisas mundanas, e deixarmos as coisas de Deus do lado, irmãos, nós podemos perder também a salvação. Então priorize, tome posse daquilo que Deus te deu. Quer estar numa igreja, tenta se envolver na obra do Senhor, procura achar teu dom e desenvolva ele, porque o fim está próximo, as coisas estão tudo caminhando para a volta de Jesus, e ai daquele que ficar. Então pega essas palavras que o pastor trouxe este dia de salvação, pega esse versículo, que tudo é ilusão, priorize as coisas de Deus. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar um pouquinho de um dos 5 dedos. Coloca os 5 dedos lá para mim, filha. Só quero falar de 5 dedos, do terceiro. Qual que é o terceiro, gente? Fala bem rápido. É Deus, Então o primeiro é graça, diga comigo, graça, homem e Deus. Então nós temos que ficar craque nos 5 princípios do Evangelho, senão você nem pode falar que tem certeza da vida eterna. Então para você abraçar a salvação de Jesus, você tem que estar baseado na própria palavra de Deus, que é esses 5 princípios. Esses 5 princípios, você tendo conhecimento dele, você vai poder andar pela fé. Você vai poder ter certeza e convicção da sua salvação. Então hoje eu quero falar para vocês sobre Deus, esse terceiro, tá?
E o que que Deus é? Diga comigo, Deus é amor, Deus é santo. Amém, querido? Em Deus não há nenhum pecado. Diga comigo, Deus é amor, Deus é santo e não há nenhum pecado em Deus. Deus, Ele é perfeito, Deus é espírito e Ele é perfeito, íntegro totalmente. Então, nós precisamos compreender quem é Deus para depois entender que ter o temor a Deus não é uma coisa assim que tem que nos levar ao medo, mas tem que nos levar a entender que não pode andar dois juntos se não tiver de comum acordo. Nós não vamos mudar Deus, mas a presença dEle na nossa vida tem que mudar a nossa vida. Se Ele não mudar a tua história, tua vida, teu modo de ser, significa que você não abraçou Deus. Pegaram, gente? Porque olha bem, se eu tenho uma conduta e você muda por causa da minha conduta, quer dizer que você anda comigo. Mas se eu não mudo a tua conduta, então você não anda comigo. Esse é um exemplo. Então nós temos que compreender, Deus não vai mudar. Ele sempre vai ser santo, Ele sempre vai ser amor, Ele sempre vai ser justo, Ele sempre vai ser íntegro. E nós devemos, como nós devemos fazer para poder chegar diante de Deus? Deus não quer que nós adoramos Ele, porque Ele precisa que encha a bola dEle. Ele não quer, isso é engano. Deus não quer que você encha a bola dEle. Oh Deus, vou encher sua bola. É que funciona assim. Tudo aquilo que eu admiro, tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que eu me apego, aquilo me transforma. Pode ver que o Neymar, a molecadinha fica fãzinho dele, ele não pode usar uma roupa, cortar um cabelo que vira moda. Então, o adorar, o louvar, o amar, traz transformação na nossa vida. Se você adorar a Deus, amar a Deus, e isso não for para te transformar em imagem e semelhança dEle, a sua adoração, ela não tem sentido, porque para Deus não faz diferença nenhuma. Ela tem que fazer diferença para você em relação a Deus. Compreender isso ou não? Então, quando eu gosto demais de algo, aquilo faz eu mudar. Eu lembro quando eu me converti, eu gostava de um pregador, e quando vi, eu estava falando igual o cara, eu estava gesticulando igual aquela pessoa, eu deixava de ser eu mesmo, né? E era natural aquilo, não era porque de tanto eu ouvir o cara e admirar e ficar gostando, na hora que eu pregar eu achava que a melhor pregação que tinha que ser daquele jeito. Então nós temos que nos voltar a Deus, começar a buscar conhecer Ele, falar que eu vou conhecer esse Deus até o ponto de eu começar a admirá-lo de todo o coração, aí Ele vai te transformar. Amém, querido? Então, uma das coisas que você precisa decorar: Deus é santo. Olha bem, Deus é santo, não há impureza, diga comigo, não há impureza, nenhum pecado. Então, olha bem, o homem, ele é cheio de pecado. O homem, ele é imundo. Por que nós somos imundos? Porque imundícia é os nossos sentimentos, é os nossos pensamentos. Vamos supor assim, né? Que se tudo que é pecado é sujeira, então passa uma menina bonita lá, eu penso alguma coisa impura, o que eu estou? Sou impuro. E da onde veio aquilo? Veio da minha natureza pecaminosa. Vem o pensamento, e tem gente que leva, em vez de pegar e matar o pensamento ali, né, com
com outros argumentos, poxa, eu não posso olhar para outra mulher, eu tenho que ser fiel. Que homem de caráter. Se a minha esposa ficar cobiçando todo homem que passa na frente dela, eu vou ficar inseguro com a minha esposa, vou ficar ruim. Como é que eu vou fazer isso com a minha esposa aqui? Como é que eu quero uma coisa da minha esposa que eu... Então nós somos cheios de pecado. Pecados sexuais. Nós somos cheios de pecado de inveja, de ciúme, de... Tudo esse tipo de coisa. Nós somos imundos. Mas Deus é puro, santo. Não há nenhum pecado em Deus. Deus não olha para nada com malícia. E Deus, querido, Ele é justo. Então não há uma injustiça em Deus. Não dá uma injustiça. Não há nada de injusto nele. Tudo que Ele vai fazer, querido, Ele tem que cumprir. A lei Ele tem que cumprir. Os princípios Ele tem que cumprir. Ele mesmo criou e faz parte da santidade do caráter dele fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que Ele criou. Então Deus não vai mudar as coisas. Deus não vai mudar as consequências do pecado. Está escrito na lei. Qual que é o salário do pecado? É a morte. O homem, por causa de ser pecador, ele sofre, ele tem que trabalhar, ele envelhece, ele morre. Tudo causa do pecado. Todos os problemas da humanidade foram causados por causa do pecado. E o pecado gerou uma natureza no homem, e essa natureza é uma natureza pecaminosa. Pegaram? Então, quando Deus vai lidar com nós, Ele precisa usar o quê? O grande amor dEle, acionar a grande misericórdia dEle, mas Ele não pode simplesmente apagar os nossos pecados. Ele precisa castigar o pecado, porque na lei está escrito, né, que tem que, as maldições, quando Ele disse lá na lei, né, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não ter cuidado em fazer tudo que Ele vos manda, essas maldições virão sobre ti e te acompanharão. Então a pessoa, você pode ver, né, que chega um ponto lá, né, Raquel quando vai fazendo isso, você pode ver lá, chega um ponto que o pecado começa assim, né, primeiro fala assim, maldito será na cidade, maldito no campo, mas depois começa a vir as doenças, né, tumores, feridas, e se não se arrepender, o negócio vai ficando feio, vai ficando feio, vai ficando feio. Então quando aparece um câncer em nós, querida, é porque a natureza pecaminosa já entrou nos estádios avançados da maldição. E a humanidade está tanto nesse estado de pecado, que hoje o câncer parece que... Coisa mais normal que tem agora é ter câncer. Por quê? Porque está lá na lista das pessoas que não obedecem a Deus. E às vezes, querido, nós somos os piores desobedientes, porque nós estamos na igreja. Porque pensa bem, os outros erram por ignorância, sofrem por ignorância, mas na hora que eles ficam entendidos, eles se arrependem. E às vezes, querido, ele se arrepende e se torna melhor do que nós. Isso faz com que nós sejamos muito mais culpados do que aquele que nunca ouviu. Entende? Mas aquele que nunca ouviu deixa de receber maldição? Jamais. Só que você, nós estamos com um fardo pior, porque nós erramos sabendo. Pessoa tem problema com pessoas, mas não é da igreja, do mundão lá, mas você é da igreja. Como é que você vai ter problema com alguém da igreja? Sabendo que aquela pessoa, por mais pequenininha, por mais terrível, por mais ruim que ela seja, ela é membra do corpo de Cristo. Entende? Se ela for imatura, você se torna do total culpado no mundo espiritual. Se ela for, querido, sábio igual você, vocês dois estão numa maldição muito grande. Não pode ter problema com pessoas. Para com isso. Para de pensar pessoas. Até os caras do mundo falam que pensar pessoas é espírito de pobre. Por quê? Quem pensa pessoa mente medíocre.
Quem pensa problema, mente normal. Quem pensa ideias, próspero, pessoa bem. Até os caras do mundo sabem disso. O crente que está na Bíblia, que Deus está mostrando que não é só isso, tá? O cara do mundo percebeu isso. Mas nós sabemos que isso é porque quem se aproxima de Deus não pode ter problema com pessoas. As pessoas, querido, olha bem, por que elas pecam? Porque não estão ocupadas com o que Deus fala. Você acha que se as pessoas tivessem com a mente e o coração ocupados com Deus fala, o cara ia ter tempo para virar viado? Ele ia pensar em ser viado? Pensa bem. O cara, se estivesse ocupado com as coisas de Deus, ele ia ficar planejando roubo, planejando adultério. Então a falta de propósito, né, Raquel, faz com que a igreja também peque. Se você não tiver com a tua mente, o teu coração ocupado com o propósito da igreja, do teu chamado na igreja, para a igreja, você é uma pessoa que está deixando a natureza. Como é que eu mortifico essa natureza pecaminosa que é em mim? Me dedicando à palavra certa de santificação. Ela está bem traduzida na linguagem de hoje. Põe para mim lá, Romanos, capítulo 12. Olha bem o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, diga comigo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Que serviço que é o de Deus? Diga comigo, serviço da igreja, falei. Ao serviço a Ele, né? Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então aprenda uma coisa, a palavra quando fala santo, significa, vamos repetir comigo? Fala bem, santo significa dedicado. Outra palavra, diga comigo, santo significa separado. Então, olha bem, vamos usar essas palavras para você entender. Se você quiser se santificar, você se separa para se dedicar ao serviço. Quer dizer, quando você está ocupando tua mente, teu coração com os planos de Deus, você não vai deixar a natureza humana, que é contaminada, que é condenada, que está em pecado, manifestar. E aí você vai estar manifestando quem? Quem Deus é. O que Deus é? Diga comigo, santo. Digam, amor. E diga, Ele ama e vem buscar a noiva. Fala, a igreja. Por que nós colocamos ministério, restauração da noiva? Porque a noiva, ela tem que estar pronta para o dia que o noivo vier buscar a noiva. A noiva tem que estar no ponto. E se a noiva não tiver amor, amando, se a noiva não tiver junta no propósito, entende? E dedicada ao serviço, ela não está pronta para o arrebatamento. Então o pastor não vai querer nada de você, porque ele acha que tem que ser assim. É porque é preciso, você precisa estar pronto para a hora que Jesus vir. Nós sabemos que Jesus vem a qualquer momento. Por quê? Porque se você for ver, quando o pecado chegou até as narinas de Deus, que Deus não teve jeito, teve que descer e acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foi por causa da libertinagem sexual
Lá havia vários tipos de pecado, mas havia uma certa fidelidade, uma certa governo bom lá. Por quê? Porque você pode ver que o Ló, ele negociou com os caras. Então, quer dizer, havia um governo, era igualzinho os dias de hoje. Só que os homens eram depravados, e Ló, querido, ele ofereceu uma filha virgem dele, uma donzela virgem, para os caras fazer o que quisesse com ela, para não mexer com os anjos. E os caras viam aqueles anjos, os anjos estavam manifestados como homem, devia ser uns homens bem bonitos, os caras queriam catracar os anjos. E o que nós estamos mais vendo crescer? Homossexualismo, libertinagem sexual. E isso me preocupa com nós, não por causa do que eles estão fazendo. Isso mostra que Jesus pode rebater a igreja a qualquer momento e nós ficar. E por que nós ficar? Porque querido, eu gostaria que de cada vez que eu chegasse perto de um grupinho de vocês, estivesse escutando sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre a igreja, sobre os propósitos da igreja. Não, a gente chega perto de vocês, o assunto é qualquer outro, mas não tem papo sobre Jesus. Eu fico ruim como pastor, porque eu falo, poxa, será que eu não sirvo para transformar mais as minhas ovelhas? Dá vontade até de chutar um balde. Você pode falar, mas toda igreja está assim, mas se toda igreja, só 5% for arrebatado, você quer fazer parte de toda a igreja? Eu não tenho nada com as outras igrejas, eu tenho que orar por elas. Agora pensa bem, se eu resolver voltar a pregar nas igrejas por aí, o que eu vou pregar para eles? Eu tenho que pregar, querido, sobre o Evangelho. Trazer aquela igreja para estar preparado, porque eu não tenho nada com o pastoreamento daquela igreja. Mas uma igreja, querido, que está pastoreada, sem aquele povo estar pronto para o arrebatamento, é uma igreja, querido, que virou um clube. Que a única função nossa, querido, é estar agradando a Deus, dedicado ao seu serviço. Para quê, querido? Para juntar gente, não é para tirar gente daqui não. Eu quero que vocês comecem a orar para vocês ter fome e sede para ir à caça. Se não vir na igreja, nós vamos invadir as casas. Fala para Deus assim, Deus, fala aí, fala Deus. Se as pessoas não virem na igreja, nós vamos invadir as casas. A igreja vai até elas. É assim que funciona. Só que como é que eu vou mandar alguém visitar a coisa se eu não ver paixão em vocês? Se eu não vejo que vocês não são dedicados, que tipo de gente vocês vão formar aqui dentro? Então nós precisamos criar vergonha na cara. E dedicar. E querido, o Senhor não está olhando o tamanho de igreja, Ele está olhando a qualidade da igreja. Não vai faltar unção, não vai faltar poder, não vai faltar glória. Nós não vamos usar o esquema do evangelismo explosivo para poder ser a nossa arma de ataque. Nós vamos usar, querido, é o poder de Deus. Entende? A tática é só para nós chegar lá e ficar mais confiante, mas o que vai operar é o poder de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que por causa do que Deus é, Ele não vai poder levar quem não está sendo. Quando fala, querido, dos seus pecados, você tem que falar assim: o pecador morreu, porque quem está vivo aqui. Então você tem que sempre estar lutando contra o velho homem, mortificando a carne, mortificando o velho homem. 1 Pedro de 1, 15, 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, confirmando a palavra de Deus, 1 Pedro 1, 15, 16, mas assim como é santo
aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém, né? Glória a Deus. Posso ficar a noite inteira aqui citando o versículo que se você não for santo, você não vai ver Deus. Agora volta lá nos 5 dedos lá, filha. Glória a Deus. Você acha que um homem honesto, uma mulher honesta gosta de andar com alguém desonesto? Você vai deixar alguém desonesto andando com você, Bita? Se você for todo amor, você vai gostar de alguém que não ama andando com você? Ninguém quer. Então aprendo isso. Mas agora olha bem, nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, impuros, nós somos maliciosos, nós somos ruins por natureza. Nós não gostamos de trabalhar, nós não gostamos de patrão, nós gostamos da preguiça, nós gostamos de coisas que não agradam a Deus e não gostamos das coisas que agradam a Deus. Isso mostra que nós estamos perdidos. Se for ver, vai todo mundo morar no inferno. Vai sofrer eternidade, querido, o seu castigo eterno mais absurdo. E não tem chance, preste bem atenção. Se você agora procurar ser bom, honesto, justo, você não faz mais do que obrigação, então isso aí não vale nada para pagar pecado. Diga comigo, o pecado feito vai ter que ser pago. E eu não posso fazer nada para pagar pelos meus pecados. Eu posso ser o homem mais justo do mundo, não paga pecado. Eu posso ser honesto, não paga pecado. Eu posso ser coisa, não apaga pecado, não limpa da maldade, não purifica ninguém. A nossa dedicação a Deus não vai apagar o pecado. Por isso você tem que compreender que a graça é essencial. Aí, né, nós já estamos sabendo, ó, que o homem é pecador, não tem jeito, precisa da graça. E essa graça, querido, ela não tem outra chance. O próprio Deus teve que fazer um homem, sem ter a semente do homem, ele teve que ser completamente homem e passar pelas mesmas tentações, aflições, sentimento, vontade, desejo, tudo, para Deus poder pagar pelo pecado. Só existe uma maneira que paga o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, para você pagar pelo teu pecado, você vai ter que sofrer a morte eterna, viver uma eternidade por causa do seu pecado. Então, o que Jesus fez? Ele veio, pagou a conta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só pagou a conta, mas por causa do sangue dele, ele purifica nós de todo o pecado. É como se tivesse um livro escrito e passado uma borracha. Ele apagou os nossos pecados. Não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas para estar em Cristo Jesus, Jesus é santo. Jesus é amor. Jesus, ele deu a vida por nós. E agora ele diz para nós que nós temos que dar a vida pelos outros. Quando você, querido, se sacrifica para não perder uma pessoa, se sacrifica para ganhar a pessoa, você está dando tua vida agora para Jesus. Quando eu estou fazendo as coisas do meu jeito, eu estou vivendo a minha vida é condenada, mas quando eu estou fazendo do jeito de Jesus, eu estou santificando a minha vida e eu vou morar com Ele. Jesus só vai morar, querido, na realidade, é uma coisa muito simples para mim. Eu preciso ser justo, honesto, e procurar ser santo ao máximo possível, para que Deus veja o meu esforço, a minha boa vontade, a minha integridade, honestidade, de coração. E Deus não está olhando se eu consigo, Ele está olhando o meu coração, e se eu estou me esforçando
O conseguir é problema dele. Então, se eu sei, querido, que alguém é íntegro, honesto, justo, eu quero aquela pessoa como meu amigo, como meu companheiro, eu quero ele junto comigo. Mas se eu ver uma pessoa perdida, eu quero ele para ser transformado. Eu não quero ele sem ser transformado. Eu até tenho que ter paciência até ele ser. Então Jesus nos ama tanto, que ele pega nós, purifica nós do pecado, e depois ele fala assim, ó, vinde a mim, aprendei de mim, né? E aí você vai encontrar descanso para a tua alma, e ele fala assim, o meu fardo é suave, leve, gostoso. Só que se você ficar querendo andar na tua vida, e na vida que Jesus tem para mim, você vai ser infeliz, porque você não vai gostar de tudo que é de Deus. E se você estiver fazendo coisa que você não gosta, o que vai acontecer? Você não vai morar com Deus, porque você não está totalmente santo, você não está purificado. Você tem que decidir. Falei, quando Jesus ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, significa quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas servem aquilo que você tem em primeiro lugar. Vamos supor assim, se eu pôr como objetivo da minha vida agora, trocar de carro. Amanhã qual que é o motivo de eu trabalhar? Trocar de carro. Qual que é o motivo de eu atender bem o cliente? Trocar de carro. Qual que é o motivo de eu aguentar tanta bucha para não levar mais prejuízo? Trocar de carro. Então o que eu ponho em primeiro lugar dirige a minha vida. Então se eu não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quem vai dirigir a minha vida é as minhas necessidades, é a minha vontade, é o problema, até, querido, até a doença, as coisas ruins vai dirigir tua vida, menos Jesus. Agora, se você colocar o reino de Deus como prioridade na tua vida, olha bem, não vai ter jeito de você gostar de Deus de cara, você tem que colocar como prioridade, como sacrifício. Ó, diga comigo, sacrifício, santo e dedicado a Ele. Agora, se você vai buscar com sacrifício santo, dedicado a Ele, você precisa crescer na fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você vai descobrindo, quando você está dedicado a Deus, igual quando eu estava dedicado, eu só perdia, estava ruim buscar Deus, e teve um momento que eu comecei a ficar ruim, mas o que eu fiz? Vamos ficar firme, não vamos sair da linha, vamos pôr Deus em primeiro lugar. Não deixei as minhas vontades controlar a minha vida, mas coloquei a disposição da minha vida para a igreja, e as outras coisas foram acrescentadas. Deus foi acrescentando a Rose, Deus foi acrescentando a loja, Deus foi acrescentando o ministério, Deus foi acrescentando. As outras coisas são acrescentadas. Querido, quando a pessoa começa a voltar a buscar Deus, por exemplo, eu comecei a buscar Deus, eu achava que os meus problemas iam ser resolvidos na semana que vem. Mas passou 4 semanas, não resolveu, piorou. Aí eu falei, até no final do ano, no Natal eu vou estar com a minha família, eu vou estar com a minha vida. Querido, chegou no Natal, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei, eu estava angustiado, eu acordei angustiado, chorando, fui dormir chorando. Mas não faltava no culto. Aí passou, querido, mais um tempo, a única coisa que eu ganhava dinheiro era a borracharia, perdi a borracharia, fiquei desempregado. Agora, desempregado, sem família, morando de favor, sendo humilhado, e fiquei mais 2 anos assim. E até a Raquel me chamou de vagabundo nessa época. Olha só a Raquel com aquela carinha de santa ali, ó, falou assim, esses vagabundos aqui, né? E daí? Acertei. Falar que tinha vantagem? Não, querido, é que na época eu pensei só o seguinte, Deus, pode nada dar certo, pode não sei o quê, mas sabe que eu falava com Deus todo dia? Eu falava assim, mas o Senhor vai ter que me levar para o céu. Eu falava que Deus não me amava, porque tudo dava errado, mas
o Senhor vai ter que me levar para o céu, porque eu vou ficar dedicado a Ti. Eu vou me dedicar a Ti, Senhor. O Senhor pode não me amar, mas o Senhor vai me levar, ter que me aguentar no céu, na eternidade. E aquilo era uma ignorância muito grande, mas foi, querido, o meu tiro no alvo. Foi o meu tiro no alvo. Eu não sabia que a única coisa que você tem que fazer é priorizar e dedicar e viver como sacrifício. E eu fiz isso. E eu lembro, né, que eu não era preparado assim para ser santo sexualmente falando, né? E um cara, gente, ele chegou em mim e falou assim: vamos lá para a zona, eu pago tudo para você. Eu falei para ele: eu não vou, porque eu decidi que eu vou morar no céu. E o cara dava risada. Rapaz, você vai ficar louco, rapaz, porque quando a gente fica muito tempo sem transar, sobe para a cabeça isso. Ele falava desse jeito. E os caras, né, perversos, né, ficava falando aquelas besteiras, porque eu fui criado numa borracharia, só dava tranca naquele lugar. E aí, né, eu falava assim para as pessoas, eu só lia a Bíblia e falava assim, e todo mundo falava que eu ia ficar, o quê, lendo Bíblia? Pararam com isso, né? Agora ninguém mais fala, né, que ler Bíblia deixa louco, né? Mas na época, todo mundo me dava conselho: você para de ler Bíblia, porque todos os caras que lê Bíblia ficam loucos. Você está lendo muito Bíblia. Uma vez a minha mãe foi falar para mim de Bíblia, e eu comecei a explicar para ela a Bíblia, né? Ela falou: Zé, eu acho que você está lendo demais, você já extrapolou, você já está fora do coisa, você está ficando louco já. E minha mãe é crente. Querido, aprenda uma coisa: se você não priorizar, você não vai conseguir. Se você priorizar, aprende uma coisa: aconteça o que acontecer, você vai estar dentro. É só isso. Só isso. E usa os problemas com pessoas para te transformar. Não usa para jogar o jogo do diabo. Tira proveito. A Rose assistiu eu falar para líder lá na igreja, que eu amava muito. Chegava no cara e falava assim: não pensa que eu estou aqui por causa de homem, nem por causa de você, nem por causa de pastor. Eu estou aqui por causa daquele que me chamou. E eu falava desse jeito: ainda que eu amo vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pode fazer o que quiser comigo, pode fazer o que quiser, eu estou aqui por causa dele. Vou amar vocês, vou honrar vocês por causa dele. Então o diabo não ia ter força. E sabe, querido, depois que o diabo vê que você, preste bem atenção, depois que o diabo vê que você não negocia, sabe o que ele faz? Não vou mais. O que eu estou fazendo é só fortalecendo o meu inimigo. Então ele até para de arrumar aprovação para a gente. Por quê? Porque ele fala assim: estou fortalecendo o meu inimigo. Porque se ele coloca você numa enrascada, ele apanha. Ele coloca em outra enrascada, ele apanha. Você coloca em outra enrascada, ele apanha. Como é que você bate nele? Fazendo o que Jesus faria no teu lugar. É igual Davi. Davi, ele viu aquele incircunciso. Ele em vez de falar que ia brigar com o cara, sabe o que ele perguntou? Esse incircunciso. E o rei vai dar a filha dele em casamento. E o rei vai também isentar a família de imposto para o resto da vida. O quê? Eu ia matar de graça. Agora eu vou casar com a filha do rei, vou ser genro do rei, vou ficar rico. Não vou pagar mais imposto. Ele pegou, né, falou assim: vem cá. Aí ele foi lá em outro: vem cá, o que ganha se eu matar aquele cabra? Se você matar aquele cabra, tua família não paga mais imposto e você vai ser genro do rei. Ele falou, o irmão dele falou: rapaz, você está muito presunçoso, né? E os caras falavam para ele assim: você é muito pequeno, rapaz, você vai morrer.
Ele fala assim: não vou perder essa oportunidade. Pô, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Rapaz, eu fiquei a vida inteira dando estilingada. Eu não erro, o alvo é grande, eu não erro esse. Ele estava treinado, preste bem atenção. Ele era treinado, sabia o que estava fazendo. E aí ele tinha promessa, Raquel. Aí o que aconteceu? Ele já tinha fé, e já estava treinado. Mas ele precisava do quê? Para ficar mais estimulado. Promessa. Então a fé vem pelo ouvir as promessas. Estude sobre a promessa, estude como é que vai ser na eternidade. Aí, querido, um dia vai vir a provação, porque Deus vai querer te elevar de cargo, de posição no mundo espiritual. Você vai olhar para aquela provação e falar assim: eu ia te vencer até de graça. Agora, você acha que eu vou perder minha mansão, meu lugar na cadeira do rei? Você acha que eu vou perder a minha posição no reino do meu Senhor Jesus? Capaz mesmo. Eu amo até os tijolos da rua, até os... Glória a Deus. Então diga comigo: a fé vem por ouvir as promessas de Deus. Amém, querido? Davi ficou motivado. Então você busque motivação. Segundo, olha bem, Cristo falou: Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a ponte que liga nós a Jesus, a Deus. Jesus é aquele que pagou por mim, me purificou, é aquele que ressuscitou. Hoje quando Ele é o Senhor de todas as pessoas, como é impossível eu por mim mesmo ser puro, então eu me escondo em Jesus. Então em Jesus o Pai me aceita porque eu estou em Cristo. O Pai não me aceita se eu não estiver em Jesus, em Cristo. Como é que eu vou estar em Cristo? Sendo representante de Cristo na terra. Eu estou representando Jesus na terra, né? Aí, né, Jesus chega perante o Pai e fala assim, ó: Pai, este é meu seguidor. Está dentro. Glória a Deus. Então, nós só entramos no reino de Deus por causa de Jesus. Agora olha bem, Deus, eu já falei hoje para vocês que Deus é santo, não há nenhum pecado nele. Ele é puro, é santo. E Deus vai levar nós para morar com Ele. E se nós não for santo e puro igual Jesus é, nós não vamos poder morar com Deus no céu. O homem é tudo isso que eu te falei. Então você saiba que o maior inimigo que você tem é você mesmo. E as circunstâncias só vão revelar quem você é, para você falar assim, estou bem, ou você falar assim, eu preciso mudar, eu preciso mais amar. Tá? E diga comigo assim: isso é um presente de Deus que ninguém pode pagar. Falei, mas Jesus pôde. Amém, querido? Amém. Só Jesus. Só Jesus. Nós estamos fritos porque nós somos pecador, e nós estamos fritos porque Deus é santo. E Cristo veio nos resgatar. O pecado separou nós de Deus. Nossa natureza fez nós ficar longe de Deus. Mas Jesus veio, abraçou nós. E nos apresenta limpinho para o Pai. Aleluia. Nós não temos que amar esse Jesus, gente. Você já pensou, não há esperança para quem não tem Jesus. Mas quando Jesus te chama, vem e me aceita como Senhor e Salvador, você está pensando que é uma vida ruim. É uma vida de aventura, é uma vida gostosa. Só que se você não tiver de olho nas coisas do céu. Colossenses 3, versículo 1, põe lá para eles ver, filha. Vamos ler isso aí.
Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto,